Oi, gente. Continuando aqui com a Idade Média, chegamos na Baixa Idade Média, um período que vai do século X ao século XV, e a partir do século IX, esse sistema feudal ele entra num processo de declínio, ele começa a se desintegrar. Primeiramente, com o fim das invasões germânicas, as condições de vida melhoram, ficam mais estáveis, e isso leva a um crescimento demográfico. A população vai aumentando e, em consequência do aumento da população, há necessidade de se aumentar a produção agrícola, se ampliam as áreas produtivas, novas técnicas agrícolas vão se desenvolvendo, isso gera um excedente de produção que passa a ser comercializado, e também esse aumento da população leva a uma necessidade de dar uma ocupação para essa população. Já está tudo crescendo, e uma das válvulas de escape aí para esse aumento populacional foi o surgimento das cruzadas. As cruzadas eram expedições militares, foram organizadas pela Igreja Católica contra o avanço dos muçulmanos. Os muçulmanos tomaram Jerusalém, e era um vexame aí para a civilização católica deixar o Santo Sepulcro, deixar a sepultura de Jesus em mãos de infiéis, em mãos de muçulmanos. Também havia o interesse aí no domínio das rotas comerciais, que eram controladas por muçulmanos e pelo Império Bizantino. Então, em 1095, o Papa Urbano II ele chama os cristãos a fazer uma expedição rumo ao Oriente aí para retomar a cidade de Jerusalém. Do final do século XI até a segunda metade do século XIII, houve 8 cruzadas com finalidades diversas, sendo a básica aí a retomada dos espaços cristãos tomados pelos muçulmanos. Além desse objetivo religioso, também, além de reconquistar a Terra Santa sob domínio muçulmano, reconquistar para os cristãos, também havia o objetivo de reunificar essa igreja que a gente viu desde 1054 separada pelo grande cisma, pelo cisma do Oriente, entre a Igreja Católica Ortodoxa e a Igreja Romana, e também para estimular a participação nas cruzadas, a igreja oferecia indulgência aos cristãos. O que era essa indulgência? Era o perdão dos pecados aí para quem participasse das cruzadas. Também a existência de interesses comerciais sobre as rotas do Oriente, interesse no domínio do mar Mediterrâneo. A gente já viu aí também que a explosão demográfica foi um grande fator que favoreceu o aumento de pessoas nessas expedições. E o objetivo básico, primeiro, que motivou aí o chamamento a essa cruzada, a expansão muçulmana, conter a expansão muçulmana sobre os territórios cristãos. As cruzadas não conquistaram a Terra Santa, fracassaram nesse objetivo, acabaram também custando muito caro para a nobreza, tanto em mortes quanto em perda de propriedades, em perda de riquezas. E a realização desse empreendimento, dessas cruzadas, modificaram grandemente esse mundo medieval, esse mundo feudal, primeiramente favorecendo o renascimento comercial, porque foram estabelecidas novas rotas comerciais, inclusive pelo mar Mediterrâneo, o que provocou aí um crescimento do comércio entre os europeus e o Oriente, e contribuiu para o surgimento e a ascensão de uma nova classe social chamada burguesia. Contribuiu para aumentar essa crise do feudalismo, porque além de muitos nobres morrerem ou perderem a riqueza, foi favorecendo a centralização do poder nas mãos dos reis. Favoreceu também o declínio do Império Bizantino, que perdeu muitos domínios aí territoriais. A gente viu na aula de Império Bizantino que uma das cruzadas invadiu Constantinopla, e favoreceu também o intercâmbio cultural, as trocas culturais que se manifestaram aí na matemática, na medicina, na astronomia, a troca cultural entre esse mundo cristão e o mundo árabe, o mundo muçulmano.
como a gente já viu, o crescimento da população junto com o crescimento do comércio aí proporcionou o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, que chama-se burguesia porque esses burgueses habitavam os muros das antigas cidades medievais, as cidades fortificadas, que eram chamados de burgos. Então, essa classe ficou conhecida como burgueses. E ao crescimento dessa burguesia, dessas rotas comerciais que favoreceram o aumento da burguesia, vai levar aí o poder desses senhores feudais ao declínio. O poder dos senhores feudais começa a decair. E muitas pessoas também foram saindo dos feudos em busca de condições melhores nas cidades, já que as cidades medievais foram se desenvolvendo, aí o chamado renascimento urbano, com o aumento do comércio, foram desenvolvendo essas cidades. No século XIV, aí acontece a famosa crise do século XIV. Começamos aí com o século com grandes chuvas na Europa, e essas chuvas elas arrasam os campos, elas destroem a colheita, trazendo como consequência a fome. A fome também faz alastrar epidemias e contribui ainda mais para o aumento da mortalidade da população. A gente vai ver que no século XIV, a combinação da fome, da destruição das colheitas, da peste negra, foi tudo amplificado também por uma guerra entre Inglaterra e França, uma guerra que dura mais de 100 anos, a chamada Guerra dos 100 Anos, mas é uma guerra que acaba durando um pouco mais aí de 100 anos. A peste negra ela atinge a Europa no século XIV. Os historiadores acreditam que essa doença veio trazida da Ásia Central em navios genoveses. Ela tem um primeiro grande surto aí meados do século XIV, só que outros surtos vão acontecendo ao longo de todo o século, e essa doença ela contribui para reduzir drasticamente a população europeia. Morre muita gente, a economia fica abalada em consequência da diminuição da população. As cidades elas foram abandonadas pelos habitantes, quem podia se refugiava no campo, para lugares com ar puro, sem pessoas infectadas, e os servos eles morriam, as plantações ficavam descuidadas, porque não tinha quem plantasse, os senhores feudais acabaram tendo seus rendimentos diminuídos, e o que eles fazem para isso, eles acabam aumentando a exploração sobre os servos que ficaram, o que contribui para o surgimento de várias revoltas camponesas no século XIV. Essas revoltas elas foram reprimidas, mas também contribuíram aí para tornar inviável esse sistema, tornar inviável a manutenção dessas relações servis. Tudo isso potencializado aí por essa guerra entre Inglaterra e França, a Guerra dos 100 Anos. Foi uma série de conflitos entre a Casa Reinante de Inglaterra e a Casa Reinante de França, motivada a princípio por uma sucessão do trono, mas também por interesses comerciais, como toda guerra. Dura mais de 100 anos, porém não um combate contínuo. As guerras nesse período elas não eram guerras, não era um período direto de guerra, ela tinha períodos de guerra, período de trégua, período de guerra, período de trégua. A gente já viu aí que no meio desse período teve a peste negra. Então, o que acontece para motivar essa guerra de 100 anos? O rei francês morre, não deixa herdeiros homens, o parente mais próximo deveria assumir o trono, o parente mais próximo era o rei da Inglaterra, porém, um primo do rei morto, Filipe de Valois, ele é mais aceito pela nobreza francesa e ele é coroado Filipe VI. Filipe VI que invade o ducado da Aquitânia, que apesar de território francês, era ocupado por senhores feudais ingleses. E na época feudal, os limites eles não eram bem estabelecidos. O rei da Inglaterra, por causa disso, declara guerra e tem aí início uma longa sucessão de conflitos. E por volta de 1429, a gente tem a entrada na guerra de Joana d'Arc, era uma camponesa francesa,
que ela tem visões, ela alega ter visões com o anjo, com o arcanjo Gabriel, com Santa Margarida, com Santa Catarina, que dizem a ela que o rei francês deveria ser coroado. Os reis franceses, eles estavam reinando, mas eles não eram coroados porque a catedral aonde os reis franceses eram coroados estava dominada pela Inglaterra, a cidade estava dominada pela Inglaterra. Joana acaba guiando o exército francês, consegue vencer uma importante batalha, ela é capturada pelos ingleses, ela é morta, processada pela Inquisição e ela é queimada, mas aí a França já tinha recuperado aí a sua moral, a sua autoestima, e a França começa a obter uma série de vitórias e finalmente a França vence a guerra. E qual a grande consequência dessa Guerra dos 100 Anos? É a contribuição para a formação dos estados nacionais. Começam a se consolidar os territórios dos dois países e os reis eles começam a retomar o seu poder político. Também durante a guerra, tanto França como Inglaterra foram formando exércitos profissionais e dependendo cada vez menos dos exércitos aí dos senhores feudais. Então, a gente começa a ver nesse processo aí tanto um sentimento nacional, quanto também, na prática, um fortalecimento do poder real. E a gente vai continuar na próxima aula vendo aí como se formaram esses estados nacionais na Europa, favorecendo aí a desintegração total desse sistema feudal.